Muito bem, vamos à palavra de Deus hoje à noite. Nós vamos continuar nosso estudo sobre por que Deus não responde às minhas orações. Às vezes, por que Deus não responde às minhas orações? Essa é uma crise que muitos enfrentam. Normalmente eu percebo na vida de cristãos, na minha vida, na minha experiência com Deus, normalmente Deus responde. Deus responde nossas orações, muitas vezes de forma surpreendente, muitas vezes de forma maravilhosa, mas tem uma vez ou outra que Deus não responde às nossas orações. Daí nós ficamos naquela, será que é uma questão lá da soberania de Deus, Ele sabe melhor, ou será que a oração não está sendo respondida por causa de alguma falha da minha parte, por alguma coisa errada da minha parte? E essa mensagem foca mais nessa questão. Quando Deus não responde e tem algo que eu estou fazendo que impede Deus de responder a minha oração. Então eu creio que esse estudo, irmãos, que eu já dei no passado aqui nesta igreja, mas vale a pena nós revermos esse estudo. Domingo passado muitas pessoas vieram falar comigo que essa mensagem foi uma bênção. E eu sei que muitos tiveram uma experiência até com Deus, de libertação, de abrir mão de alguma coisa que não estava correto na sua vida, no seu relacionamento com Deus, com a família, e tiveram uma semana de vitória. E hoje não será diferente. Nós vimos 3 coisas, vamos rapidamente ver que, em primeiro lugar, que esse problema é um problema antigo. Esse problema da oração não respondida é um problema antigo. Lá em Abacuque, no capítulo 1, versículo 2, o próprio profeta, você encontra o profeta de Deus falando: até quando, Senhor? Até quando? Até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Depois você encontra Jó, o servo de Deus, o patriarca. Jó, ele diz ali no capítulo 30, versículo 19: Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e cinza. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim em silêncio. Obviamente é o que ele está implicando nesta colocação, nesse desabafo dele. No Salmo capítulo 13, versículo 1, o salmista fala: até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Nós vimos na semana passada 3 razões porque Deus não responde às vezes a nossa oração. 3 coisas aonde nós erramos, aonde nós estamos fora da vontade de Deus, e por isso Ele fecha o tempo com a gente, Ele não responde às nossas orações. Só vou revisar com vocês. Quem quiser o sermão completo, tem o DVD à venda de todo esse sermão, ou no nosso site www.batistatupa.org.br. Você tem essa mensagem colocada lá e outras mais. Mas olha, semana passada nós vimos que uma coisa que impede Deus de responder nosso clamor, nossa oração, são pecados não confessados. Pecados não confessados. Vamos ler juntos o Salmo 13:1. Não é esse daí. O Salmo 66:18. Por favor, Salmo 66:18. Vamos ler juntos esse salmo. Se eu... Pecados não confessados. Vamos ler mais uma vez, mas agora um pouco mais harmonia, com um pouco mais de força. Vamos ler este verso que contém uma advertência para muita gente aqui hoje à noite. Vamos lá. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então, pecado não confessado é uma coisa que cria problema, cria uma barreira entre nós e Deus. Depois, falta de fé. Segunda coisa que vimos na semana passada, falta de fé. Tiago capítulo 1, versículo 6. Vamos ler juntos? O texto fala: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E o terceiro motivo de que Deus às vezes não responde à oração, motivos carnais, orações
onde o cristão, ele clama por bobeira, por futilidade, por questões carnais, por motivos carnais, coisas que não agradam a Deus até. E ele quer que Deus coopere com ele ainda naquele prazer carnal, egoísta da parte dele. E Deus fala, aí não dá, meu filho, aí não dá. Tiago 4,3 fala, quando vocês pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados. Eu estou falando para vocês buscarem o meu reino em primeiro lugar, e vocês estão buscando o reino de vocês em primeiro lugar e pedindo coisas relacionadas a esse objetivo de vida errado. Daí não dá. Quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar simplesmente em seus prazeres egoístas. E vamos então à mensagem de hoje. Um quarto empecilho à oração. Uma quarta barreira às nossas orações. Conflitos não resolvidos. Conflitos não resolvidos é uma tremenda de uma barreira para a oração, para a resposta de Deus às suas orações. O nosso relacionamento principal é com Deus. E Deus, na sua soberania, Ele se preocupa e tem direito sobre os nossos relacionamentos secundários. Ok, entenda o que estou falando. O nosso relacionamento primário é com o Pai, com Deus. É o relacionamento mais importante. Mas esse Deus, esse nosso Pai, Ele tem direitos e preocupações quanto a nosso relacionamento com os irmãos e irmãs, com a nossa família, com a nossa esposa, marido, etc. Olha o que a Bíblia fala, em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. E quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem aquele pastor, aquele líder, aquele irmão, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. E não perdoando os pecados, você está com o tempo fechado com Deus, e Deus com o tempo fechado com você, e tudo que você faz não vai para frente. Porque se o Senhor não edificar o seu projeto, a sua casa, o seu namoro, o seu projeto profissional, os seus relacionamentos, em vão trabalham aqueles que tentam edificar essas coisas. Mateus capítulo 5, versículo 23, 24. Graças a Deus, eu estou sentindo da parte de Deus aqui, que tem gente aqui que já vai acabar, no fim desse culto, já vai dar um abraço em alguém, já vai falar, eu preciso conversar com você, e vai perdoar, vai pedir perdão, vai orar junto, e vão sair daqui reconciliados uns com os outros, reconciliados com Deus. Mateus 5, versículo 23, 24. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, você estiver cultuando a Deus, agora não com a música, não ouvindo a mensagem, não com oração, mas agora se estiver cultuando a Deus de uma forma bem tangente, levando o seu dízimo, levando sua oferta lá no altar, e no caminho do altar, a caminho para o gasofilácio, ali, naquele caminho, você se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, por isso o relacionamento seu com ele não está legal. Não é você que tem nada contra o irmão tem uma coisa contra você. Jesus, que é o pacificador dos pacificadores, e quer que cada um dos seus discípulos e discípulas sejam também pacificadores e não encrenqueiros, não briguentos, não gente que fecha o tempo e fica de cara feia e evitando um ao outro. Ele fala, olha, você ali mesmo deixa a sua oferta diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Pastor, por que ele fala para deixar a oferta? Por que Jesus não fala, você vai vir trazendo oferta, relembra que o irmão tem alguma coisa contra você, você pega a oferta e vai lá com o seu irmão, fala, deixa a oferta, vai reconciliar com o seu irmão, daí vem e dá a oferta, né? Dizem os estudiosos que ele fala isso, porque se você está indo dar oferta, lembra que o irmão tem algo contra você, e você vai embora e leva a oferta e se acerta com o seu irmão, é capaz que você esquece de vir deixar a oferta aqui. Então é melhor, deixa a oferta aqui, reconcilia com o seu irmão, reconcilie-se com o seu irmão, e depois vem lembrar da oferta e terminar de colocar ela no gasofilácio. Não tem graça nenhuma, mas é uma realidade.
Às vezes nossas orações não são respondidas por causa de conflitos não resolvidos. Nós somos craques em fechar o tempo com este, com aquele, porque ele, porque ela, sempre é a culpa dos outros. E Jesus fala: eu não quero saber de quem que é a culpa, eu quero que você seja um pacificador. Eu não te chamei para outra coisa, eu te chamei para ser como eu sou, um reconciliador, um pacificador. Eu preguei uma série de 6 mensagens sobre como ser um pacificador. Você está praticando aquilo que eu lhe ensinei? Através de mim Deus falou contigo, meu irmão. Você é um crente desobediente? Você é um crente teimoso? Quer peitar Deus? Então olha a sua situação, como é que está. Olha porque as coisas não vão para frente no seu casamento, na sua vida. Olha porque você ora e não sente Deus se movendo a seu favor. Continua peitando Deus, continua só ouvindo mensagem, falando: esse sermão foi legal, esse não foi, mas eu não vou obedecer não, tem isso aqui que eu gosto, tem isso que eu não gosto, eu estou obedecendo isso, mas isso aqui não adianta, pastor, eu não vou fazer isso. Continua desse jeito, meu irmão. Você sofre, quem vive com você sofre, a nossa igreja sofre por causa disso. Às vezes nossas orações não são respondidas por causa de conflitos não resolvidos. Entenda o seguinte: a salvação, a nossa salvação é somente pela graça. Por isso, mesmo você, crente desobediente, que fica emburrado e bravinho e se separa desse e daquele, você, se morrer por causa da graça, você vai para o céu, porque a salvação é somente pela graça. Mas o salvo pela graça, ele tem a capacidade e o dever diante de Deus de perdoar, de se reconciliar com os filhos de Deus. Você tem a capacidade e o dever. E quanto você não fizer isso, você é um vaso inútil na mão de Deus. Aqui na terra, até a sua oração, até a sua oferta não serve para nada, enquanto você não se acertar com as pessoas com quem você convive, com seus irmãos. Agora, tem aquele negócio: você faz a sua parte. Eu, como pastor, tenho enfrentado às vezes. Eu vou lá, vou na casa do irmão, ligo para ele, marco horário, falo: olha, eu queria acertar com você, meu irmão, vamos viver em paz. E o irmão não quer, ele manda eu passear, ele fecha o portão, nem me atende. Daí, irmãos, eu fiz a minha parte, eu vou continuar fazendo, orando, amando aquele irmão, não falando mal dele por trás, porque isso não ajuda em nada. Eu vou continuar orando, amando ele, esperando que Deus, num determinado culto como esse, toque o coração dele, e ele venha se reconciliar comigo, falar: olha, eu aceito o teu pedido de perdão, vamos sentar, vamos conversar. Então não quer dizer que depende de você estar em paz. Eu gosto daquele versículo no livro de Romanos que fala: procure a paz, empenha-se por alcançá-la. O que depender de você, tenha paz com todos os homens. No que depender de você. Às vezes não adianta, você fez toda a sua parte, orou, foi lá, conversou, restituiu, pediu perdão, se ajoelhou, clamou, chorou. A pessoa não quer, a pessoa tem um coração endurecido. Mas você fez sua parte, o importante é você fazer a sua parte. A salvação é pela graça, mas os salvos pela graça têm o dever e a capacidade de perdoar e se reconciliar. Mas quando isso não acontece, suas orações não são respondidas. Pastor, vamos falar sobre esse negócio de reconciliação. Eu me reconciliar com fulano, eu ir falar com aquele irmão, ele está ofendido comigo, eu não fiz nada, ele que está com bobeira. Eu me reconciliar com aquele chato. Eu não tenho vontade, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho motivação, eu não vou fazer isso, eu não consigo, pastor. Eu estou te escutando. Alguns aqui, outros lá, outros aqui, outros aqui. Eu não posso, eu não consigo. Não vem com essa não, acabou esse culto, eu vou fugir daquela pessoa. Eu vou sair de firme, eu vou continuar evitando aquele camarada. Eu não consigo. Ok, deixa eu falar, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer uma experiência aqui. Vamos fazer de conta que eu sou muito rico e muito generoso. E eu amo você e aquele irmão. E eu sei que vocês estão com essa diferença, que você falou que não consegue. Eu chamo você
depois do culto e fala para você: olha, se você for lá agora conversar com aquele irmão, se acertar com ele, conversar com aquela irmã, se acertar com ele. Eu não consigo. Ok, irmão, e se eu te der 10 notinhas de R$100, milão, está aqui, ó. Se eu te der, você faz isso, por 1.000 você faria isso? Daí eu vejo que você não, por milão você não vai. Eu falo: ok, tiro o talão de cheque, fala: por 10.000 agora, 10ão, mas tem que ser agora, você vai, por 10ão, amanhã você vai no banco, ó, pá, 10.000 que você não esperava, Natal está chegando, férias, 10.000, você se acerta com esse irmão? Por 10ão. Eu acho que a maioria de vocês se acertaria, por R$10.000 se acertaria. Mas vamos dizer que você está muito bravo com aquele irmão, ele é muito chato. E eu diria para você: ok, eu vou vender uma casa que eu tenho, R$100.000, 100.000, para você se acertar com aquele irmão agora, depois desse culto. Por R$100.000 na mão, você faria isso? Por R$1 milhão, você faria isso? Por R$1 milhão. Pronto, dá para se aposentar. Por R$1 milhão você compra 3 boas casas aqui em Tupã, vive de aluguel. Se aposenta. Por R$1 milhão, você perdoaria aquele irmão chato, aquela irmã chata, aquele filho, aquele marido, aquela esposa? Por R$1 milhão você faria isso? Eu tenho certeza que todos vocês, por R$1 milhão, perdoariam a pessoa mais chata na sua vida, que te agrediu, que te ofendeu, que te machucou bastante. Mas eu estou aqui para te dizer, irmão, entenda que a bênção de ter as suas orações respondidas, o canal de comunicação entre você e o Deus de toda graça, de todo amor, de toda generosidade, riqueza em glória, essa bênção de ter as orações respondidas vale mais do que R$1 milhão. Vai lá perdoar logo essa pessoa. Se eu fosse você, eu levantava agora, ia lá e dava um beijo na bochecha daquele irmão, e um abração nele. E agora mesmo, não esperaria acabar esse sermão, para no meio do sermão já começar a receber as bênçãos. Imagina aquele monte de bênçãos que nos e-mails de Deus estão todas ali retidas. Daqui a pouco você perdoa, as bênçãos começam a cair, blá, 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 começa a entrar na sua caixa de entrada. É bênção financeira, é cura, é libertação, é salvação do filho, vai, um monte de bênção, e você vai falar: pastor Silas, muito obrigado. Muito obrigado, que noite maravilhosa, que culto miraculoso na minha vida. Mas eu sei que o pecado endurece o nosso coração, e mesmo depois de uma palavra como essa, tem gente ainda: eu não vou Você é orgulhoso, você é desobediente, você é um orgulhoso, você é uma orgulhosa. Seu orgulho não cabe dentro do seu coração, é tão grande. Quem? Eu? Ok, vamos para o próximo ponto. Vai mais ou menos nessa linha também. Outra coisa que impede nossas orações, acaba com a nossa vida espiritual, a graça dela. A vida com Cristo é uma vida abundante, maravilhosa. Mas quando as orações são interrompidas por causa de falta de sabedoria, de humildade, a vida cristã fica árida, terrível. Maridos insensíveis. Olha o próximo ponto. Maridos insensíveis. Apóstolo Pedro, ele tinha uma sogra, devia ter uma esposa também. Deus inspirou ele a escrever este verso. Ele era um homem casado. A Igreja Católica fala que ele foi o primeiro Papa, então esse Papa foi casado, né? O Papa tinha mulher, olha aí. 1 Pedro, ele fala: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil da família e co-herdeiras do dom da graça da vida, do dom da salvação em Cristo, que é pela graça. Você foi salvo pela graça, você vai para o céu, sua esposa também foi salva pela graça, ela também vai para o céu, ela é sua irmã em Cristo, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios, não seja cavalo, não seja estúpido,
Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Para de ficar fazendo piada da sua esposa para os seus amigos, como se ela fosse a véia, como se ela fosse, sabe, para de fazer comentários e brincadeiras que denigrem, coloca a sua esposa como se você fosse tão bonitão, tão legalzão, sabe, tem uma série de coisas aqui que eu poderia aplicar. Trate sua esposa com honra. Quando você fala dela, fala com orgulho, fala coisas positivas, que põe ela para cima e não para baixo. Trate ela como delicadeza, com uma parte mais frágil. Mulher aqui é visto como uma joia muito preciosa, e não como uma bijuteria. Bijuteria você compra na feira, num paio, numa bacia, todo mundo pega na mão, experimenta, coloca, não gosta, tira a boca, coloca com um babado lá, o outro vem e pega. Isso é bijuteria. Joia não. A joia você vai na joalheria, tem guardas ali na porta, você entra, você senta para ver a joia. Eles colocam um feltro, um velcro preto, um feltro, né, um pano preto ali, daí o camarada vai no cofre, tira a joia, e ele coloca uma luz especial, e ele pega aquela joia com muito carinho, ele coloca ali, para você apreciar. Ela não é tratada de qualquer jeito, ela de certa forma é valiosíssima demais para ser tratada de qualquer jeito. É assim que Deus quer que você trate a filha dele, que ele colocou na sua vida. Mas o marido não, ele aprendeu com o pai, com o avô. Em vez de aprender com a Bíblia e com Jesus, ele aprende com os parentes, no meio, ele aprende com os amigos, tratar a mulher de qualquer jeito, e vai fazendo piada, e vai enrolando, e vai enganando, e vai mentindo, e vai tratando ela com ironia. E essa mulher, que era tão bonita, ou podia ficar tão bonita, ela como uma flor mal cuidada, ela vai ficando feia, e ela vai enrugando, e ela vai ficando deprimida e triste e feia. Ela vai, é uma pessoa maltratada, uma rosa maltratada. Numa ilha onde não havia dinheiro, mas as pessoas negociavam na base de alimentos, cereais e gado e tudo mais. Quando um jovem se apaixonava por uma moça, ele oferecia para o pai, se a moça fosse muito bonita, 4 cabeças de gado. Se a moça fosse mais ou menos 2 cabeças de gado. Se ela fosse meia diferente, bem diferente, ela seria 1 cabeça de gado. Tá muito bom. Um cabrito, né? E tinha essa moça que era muito, viu, Renato? Tinha essa moça que ela era alta. Ela alta, mas ela andava pela cidade encurvada, assim. Ela alta andava encurvada, ela não tinha postura. Ela andava com o cabelo jogado assim, procurando tapar o seu rosto, que era mal cuidado. O seu cabelo era mal cuidado. E ela andava envergonhada dos seus seios, encurvada, sempre, sabe, se escondendo. E um jovem viu nela uma beleza que os outros não viam. Um jovem que era muito cotado por outras moças bem paparicadas e bonitas da ilha. E esse jovem foi ao pai dessa moça e ofereceu por ela, não um cabrito, não uma vaca, que seria o que qualquer um oferecia, mas ofereceu para ela não 4, que era para a moça bem bonita, ofereceu por ela 6 cabeças de gado. Ele se apertou, e ele mostrou para aquele pai: ó, para mim sua filha vale não 4, vale 6 cabeças de gado. A moça ficou assustada, o pai ficou assustado, contente também. Mas em todas as manicures da ilha começaram a conversar e fofocar. Olha, você viu a última que aconteceu na ilha? Aquele camarada, aquele camarada bonitão, sarado, rico, ele deu 6 cabeças de gado para aquela mulher feia, tudo mais tal. E as mulheres começaram a ficar com inveja dela. Mas aquela mulher, aquela jovem, quando ela ficou sabendo o que o rapaz estava fazendo por ela, ela começou a desencurvar. E ela começou a ter uma autoestima de volta. Ela começou a cuidar do seu cabelo, cuidar do seu rosto. E ela foi se sentindo amada, valorizada. E ela começou a andar com postura. E ela começou agora a andar com alegria, com um sorriso no rosto. E ela ficou linda, linda e invejada por todas as mulheres e homens daquela ilha.
Uma mulher que é valorizada, que é tratada com honra, que é tratada com delicadeza, com educação, ela se sente segura e o melhor dela vem à tona. Ela fica uma mulher resolvida, alegre, uma mulher que ela tem uma beleza, não só na aparência, mas especialmente no espírito dela. E ela se torna muito bonita para o marido e para todo mundo. E é isso que Deus fala aqui: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios. Não seja como um brasileiro normal que trata a sua mulher de qualquer jeito, só trata bem no namoro, mas no noivado já começa a pisar nela, e na lua de mel e casamento, então trata ela como uma escrava. Não, vocês, maridos, sejam sábios, sejam cristãos, sejam bíblicos no convívio com as suas mulheres. Saibam que ela é filha de Deus. Se você trata mal ela, Deus fecha o tempo com você. Trata mal sua esposa, Deus fecha o tempo com você. E hoje à noite eu não vou fazer isso, mas irmãs, entendam que existe também mulheres que tratam mal e sem nenhuma honra os seus maridos. Existe isso também. E o seu marido é filho de Deus, e Deus fica muito chateado em ver você maltratando e tratando mal o filho dele. Ele está procurando, está lutando, procurando fazer o seu melhor, e você maltrata. Isso também existe. Existe também o outro lado da moeda. Mulheres, entendam e apliquem isso às suas vidas também. Mas o lado negativo é o seguinte: se o casal tem discórdia, se o casal se trata mal, suas orações são interrompidas. Eles vão à igreja, oram, eles dobram o joelho no quarto, oram e não acontece nada. O lado positivo é o seguinte: se o casal, por pior que seja o problema que está passando, se o casal está unido em amor, um tratando o outro bem, Deus lá do céu tem prazer em receber suas orações, em atender o seu pedido de socorro. Mateus capítulo 18, versículo 19 fala: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. No Salmo 133 fala: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aquilo se aplica à comunidade de Israel, à comunidade dos salvos. Mas aquilo se aplica também à família. Se aplica, ó, quão bom e quão suave, quando um casal vive em união. Deus lá do céu gosta de ver casais que se amam, casais que um apoia o outro, um ajuda o outro a se santificar, um motiva o outro, um encoraja o outro. Você que já tem, como eu tenho, filhas casadas, quando você vê sua filha e seu genro lutando e procurando enfrentar as lutas juntos, unidos, o que acontece com você? Você tem que se segurar para não fazer um empréstimo no banco e ajudá-los, porque você é tão feliz, tão contente por esse filho e genro que estão vivendo bem e estão enfrentando uma luta. Você quer ajudá-los. Imagina Deus lá do céu. Que prazer que Ele não tem, que vontade que Ele não tem de ajudar casais que estão enfrentando lutas, mas estão unidos, estão se amando, e o marido está ali realmente assumindo a sua responsabilidade, a mulher assumindo a sua parte também. Deus tem prazer. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam união. Aonde há essa união, no casamento, na igreja, ali Deus ordena a sua bênção, diz o Salmo 133. Deus tem prazer de decretar bênção aonde há harmonia, aonde há amor. Isso alegra o coração dele. Isso dá nele vontade de falar: deixa eu abençoar esse casal, porque eles são um exemplo. Algo muito trágico. Uma multidão como essa, tem gente aqui que faz tempo que não tem sua oração respondida, porque na sua vida de casado não tem harmonia. Vocês até na frente dos outros, vocês até maneiram tudo mais, mas entre vocês, sozinhos no carro, em casa, às vezes até perto dos filhos, vocês falam coisas terríveis uns para os outros. Vocês têm um tratamento muito ríspido, um tratamento, se a gente colocasse um momento de vocês a sós aqui, no telão, você morreria de vergonha. Você morreria de vergonha da gente, de ver você, marido, você, mulher, falando daquele jeito com o seu companheiro, com a sua companheira. Mas saiba, o Espírito Santo estava com você naquele momento. Ele viu tudo aquilo. Não tenha vergonha de nós, tenha vergonha de Deus. É dele que vem as bênçãos. Você não pode entristecer a ele. O que fazer? O que fazer se você tem pisado na bola, tem errado? Você mulher, você marido, tem errado nessa questão. O que fazer? Primeira coisa eu digo para você: olhe para Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo.
Olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo diz para mim, marido, para você, marido: maridos, amem suas mulheres de que jeito? Assim como eu, Cristo, amei a minha igreja e me entreguei por ela. Então você tem que olhar para Cristo e falar: eu preciso começar a amar minha mulher como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. Eu tenho então que me arrepender de tudo que eu fiz de errado, de todas as minhas ações, palavras e atitudes que não foram de amor. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão primeiro para Deus e depois pedir perdão para minha esposa. Eu tenho que pedir primeiro perdão para Deus e depois para o meu marido. Fazer isso hoje. Peça perdão, acabe logo com esse problema, acabe logo com esse obstáculo. Arrependa-se. Nossa igreja, graças a Deus, tem vários casais que já passaram por tempestades, por problemas sérios, até mesmo por divórcio, mas eles se arrependeram e voltaram e se perdoaram, estão andando juntos, desfrutando da bênção do Senhor. Recentemente eu tive a alegria de estar num culto num lar, onde o casal reformou a casa, falou: essa casa está reformada, mas antes disso Deus reformou nossa vida matrimonial. Nós não estávamos nada bem, mas o Senhor fez uma obra de restauração, e agora essa casa reformada é para completar a bênção. E naquela noite nós louvamos e adoramos a Deus por aquilo, com uma picanha deliciosa. Então, marido, você pisou na bola, mulher, você pisou na bola. Arrependa-se, peça o perdão de Deus primeiro, e Deus com certeza vai te perdoar. Daí, perdoado por Deus, você vai ter agora força para ir e pedir perdão para o marido, para a mulher. Você vai ter Deus ao seu lado, te fortalecendo e abençoando aquela conversa. Eu não sei se a tua mulher vai te perdoar, eu não sei se o teu marido vai te perdoar, mas você pega o perdão de Deus, se acerta com Ele, e Deus devagar, com a sua também participação, Ele vai trabalhar na vida do seu marido ou da sua mulher, até que ele ou ela te perdoe. Mas Deus vai me perdoar mesmo, pastor? Vai. Salmo 86, olha o que diz para você ali: você que pisou na bola, tem pecado, precisa pedir perdão, está com medo, será que Deus vai me perdoar? Eu pisei muito, pastor, eu ofendi muito minha esposa, eu ofendi muito meu marido. Nossa, eu tratei ele como se fosse um moleque, ele é homem, será que Deus vai me perdoar? O meu pecado é terrível. Deus te perdoa, meu irmão. Olha o que o salmista fala: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Não te motiva? Essa palavra não te motiva a ir até Deus agora e já pedir o perdão dEle? Tu, Senhor Deus, não é um Deus ruim, não é um Deus carrasco, não é um Deus horrível, não é um Deus rancoroso. Tu és um Deus bom, um Deus que pronto para perdoar. Ele não vai falar: vou pensar no seu caso, eu vou te colocar de molho, eu vou te colocar no gancho. Não, eu vou te perdoar. Deus é um Deus pronto a perdoar. Para Deus, a pior coisa com o seu pecado é a falta de arrependimento. Quando veio o arrependimento, pronto, a solução do problema já está aí. Um conselho para você que é casado, um conselho para você que pensa em casar. Deixa eu falar para vocês: olha, casamento com amor é uma maravilha, amém? Casamento com amor é uma maravilha, amém? Casamento sem amor é um pesadelo. Casamento sem amor é um pesadelo. Que horrível você estar dormindo com a mesma pessoa todas as noites, em que você não ama ou que não te ama. É um pesadelo. E agora eu quero falar com você que falou: eu já perdi amor pela minha esposa, eu já perdi amor pelo meu marido, eu estou vivendo um pesadelo. Mas Deus não permite o divórcio, Ele não aprova o divórcio, Deus não incentiva o divórcio. Como é que eu faço? Eu estou aqui só por compromisso, eu estou dormindo com esse homem, com essa mulher só por compromisso, eu não amo mais. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Deus fala assim: se então o seu marido, sua esposa, você não ama mais, você está... Na verdade, essa pessoa é como que o seu inimigo íntimo, você dorme com ele. Nome do filme, inimigo íntimo. Sua esposa se transformou num inimigo, num problema para você. O que Jesus fala para a gente fazer com o inimigo? Ele fala: ore pelos seus inimigos, ore por eles. Começa a orar pelo seu marido, que você não ama mais. Comece a orar por sua mulher, que você não ama mais. E vai acontecer um milagre na sua vida.
Por isso que um pastor do passado falou o seguinte: e a minha impressora apagou tudo aqui. Hoje eu tive uma luta com a minha impressora saindo de casa. A coisa que mais ajuda a gente a aprender a amar uma pessoa é começar a orar por aquela pessoa. A coisa que mais ajuda a gente a se livrar de uma bronca, de uma raiva de alguém, seja esposa ou marido, começa a orar por aquela pessoa, começa a orar pela vida financeira, pela saúde, pela felicidade, pela alegria, pelo crescimento espiritual, pela salvação daquela pessoa. Ora de manhã, à tarde, à noite. Não por você, ora pela pessoa da qual você tem bronca. No caso, vamos dizer seu marido. Ora por ele, começa a orar. Senhor, abençoa esse cabra. Abençoa essa jararaca, Senhor, abençoa. Abençoa de forma maravilhosa. Abençoa ela de uma forma que eu fique até com raiva, mas abençoa bastante mesmo. Traz um despertamento espiritual nela. Traga, Senhor, bênçãos que ela nem imagina. Ó Deus, faz um milagre na vida dessa fulana, na vida desse ciclano. Vai orando, vai orando, vai orando. Jesus falou, ore pelos seus inimigos. Porque ele sabe que quando você começa a orar pelo inimigo, primeiro, Deus atua na vida do inimigo. Segundo, você começa a sentir amor pelo seu inimigo. Por isso que tem uma música que Luiz de Carvalho cantava quando era criança. Essa é antiga. Ele cantava a música e dizia assim: a melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu precisas orar, pedindo que Deus te ensine a amar. E Ele tem prazer de ensinar você a amar. Tem gente que não sabe amar. Tem gente que foi criado por um pai estúpido, por uma mãe fria, por num lar onde não tem amor, abraço, beijo, perdão. O pessoal vive que nem animal. Você veio talvez de um lar, coitado, você não tem uma referência de amor. Então ore a Deus, Ele em Cristo, através do Espírito Santo, Ele vai te ensinar a amar. A melhor oração não é cantar, não é dar dízimo, não é fazer campanha, não é sacrifício, não é ter 10 ministérios. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é o amar. Pensa agora em alguém que você tem muita bronca. Começa a orar para essa pessoa. Deus abençoa, abençoa. Senhor, prospera esse irmão, espiritualmente, fisicamente, materialmente. Senhor, restaura a minha amizade, me dá amor por esse camarada. Eu não consigo, me dá amor, Senhor. Me ensina a amar esse homem, essa mulher. Na minha experiência aqui em Tupã, eu já tive experiência com 4, 5 pessoas com quem eu tive uma diferença, a pessoa diferença comigo, e eu experimentei. Na minha fraqueza eu experimentei: Senhor, abençoa, Senhor, ajuda, restaura. Eu como pastor não posso ficar criando pé de briga, de guerra com esse, com aquele, com aquela outra. Isso vai ser muito mal. Isso é um pé do diabo dentro da igreja, dentro do meu ministério. Senhor, restaura essa amizade, restaura esse relacionamento. E Deus restaurou. Deus restaurou. E Ele pode restaurar também os seus relacionamentos quebrados. Os seus relacionamentos quebrados. Último lugar. Coração incompassivo. Coração incompassivo. Nós vimos conflitos não resolvidos, maridos insensíveis, oração, coração incompassivo. Mas eu quero saber, você está ligado? Coração incompassivo, vamos lá. Provérbios 21, 13. Leiamos juntos. Vamos lá. O que tapa seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Mais uma vez. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Coração incompassivo. Deus não gosta de gente mesquinha, de gente avarento, de gente que não é generoso, de gente mão de vaca, de gente que é frio e só pensa em si mesmo, os outros que se danem. Deus não gosta desse tipo de gente. Não é com o pai que você aprendeu a ser assim. Você tem que desaprender isso daí, mudar sua atitude. Outro verso, 1 João 3,17, leiamos. Ora, aquele que possui... Vamos lá juntos. Ora,
aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? De jeito nenhum, é difícil. Não vai, o amor de Deus não vai permanecer nele. Vai perder essa bênção do amor de Deus na sua vida, vai ficando uma pessoa fria, uma pessoa materialista, uma pessoa egoísta. Deus não está falando aqui que você tem que dar esmola para qualquer pedinte que aparecer na sua frente. Deus não está falando aqui para você resolver o problema da fome em Tupã, no Jamil do Alibe, no estado de São Paulo, no mundo. Deus está falando assim, quando vier um amigo, quando Ele na providência dEle colocar um amigo, um irmão no seu caminho, que vem te pedir socorro, vem te pedir ajuda, o que você tem que fazer? Você tem que escutar aquele irmão, escutar com amor. Você tem que considerar os prós, os contras, talvez aconselhá-lo. Você tem que pelo menos orar com ele, O que mais? Depois, você tem que orar por si mesmo, e você só com Deus, fala: Senhor, eu vi, a pessoa se abriu comigo, pediu socorro. Não vá logo tirando o cheque e dando, não faça nada no ímpeto. Alguns de nós somos generosos precipitados, não pode ser assim. Daí que você começa a cair em jogo emocional de gente que às vezes no desespero mesmo se aproveita e está meio desesperado e joga emocionalmente com você, você dá, depois você vê que não é bem aquilo lá, daí você fica chateado. Então não vai no ímpeto, não vai na emoção. Ora, Senhor, a pessoa falou comigo, eu pedi um tempo, estou orando, Senhor, o que o Senhor gostaria que eu fizesse, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Essa pessoa não está numa disciplina, o Senhor não está dando umas lapadas nele, eu não vou entrar no meio para apanhar junto. Então o Senhor me mostra. E daí o que acontece? Deus vai falar com você. E quem sabe Deus vai falar para você. A pessoa está precisando de 10 mil reais. Você não vai dar 10 mil, mas você vai. Ela quer emprestar 10 mil. Você não vai emprestar 10 mil. Mas Deus coloca no seu coração: olha, você vai lá, você vai dar 1.000. Você não vai emprestar, você vai dar 1.000. E vai mais uma vez orar com ele, continuar andando com ele, ou coisa assim. Mas a regra é a seguinte: a pessoa te pede socorro, te pede ajuda, haja com essa pessoa como você gostaria que Deus agisse com você no dia que você clamar por socorro. Eu falei último lugar, mas era o penúltimo, último lugar agora. Me perdoe por essa mentira. Vamos lá. Orações que não são feitas. Orações que não são feitas. Voltando nesse último ponto. É gostoso pregar na minha igreja, né? A gente tem liberdade de ir, voltar, de cometer um errinho aqui, outro ali. Os irmãos amam a gente e relevam essas coisas. Volta ao último ponto. Deixa eu compartilhar com você uma coisa bonita que aconteceu na nossa igreja e frequentemente tem acontecido. Eu, como pastor, participo de tudo, sei de tudo, mas você participa de algumas coisas. Não dá para participar de tudo como membro e você não pega essas bênçãos. Mas é a segunda ou terceira vez no nosso grupo de oração de homens que acontece isso. Quarta-feira passada, um irmão, coitado, bateu o carro dele. Ele estava errado, ele estava cheio de problemas na pequena empresa dele. Ele foi para casa pensando nos problemas. Ele não viu um carro, ele atravessou um lugar que não deveria atravessar, e o outro carro veio e bateu no carro dele. Ele estava errado, completamente errado. Ele logo se propôs de pagar, mesmo não tendo dinheiro, pagar o carro da outra pessoa. E o carro dele ficou estacionado. Uma lateral toda estragada, a porta não tinha recondições. Graças a Deus não aconteceu nada para ele fisicamente, mas ele passou um dia no hospital. E depois de tudo isso, esse irmão, quarta-feira, pela manhã, estava frio, chovendo. Em vez de ele ficar em casa e falar: eu não vou orar, porque Deus não está me abençoando, minha firma está com dificuldades, eu bati o carro, estou com dívida, eu não vou orar, porque não vale a pena orar. Não, ele acordou, ele foi, chegou lá, um dos primeiros a chegar, e orou conosco. E teve o primeiro momento de louvor, de gratidão, ele agradeceu, louvou. Depois, no momento de compartilhar, ele compartilhou sua luta. E eu senti no coração de falar para os irmãos: olha, se alguém sentir no coração de abençoar esse irmão com alguma pequena oferta para socorrê-lo nesse momento difícil, fale comigo depois do café. No última oração, um irmão falou assim: olha,
Um irmão que frequenta, de outra igreja, frequenta nosso culto de homens lá. Ele é funileiro. Ele falou: irmão, eu estou sentindo no coração sobre o carro do irmão ali. A conversa tinha passado, nós tínhamos orado por várias outras coisas. Mas ele falou: eu senti no coração sobre aquele irmão, o carro dele lá. Eu sou funileiro e eu ofereço minha mão de obra de graça para consertar o carro dele. Aí um outro irmão falou: eu dou as peças. Um outro irmão falou: eu dou a tinta. Um outro irmão falou: eu dou uma oferta, qualquer coisa que faltar, e fala comigo, eu coloco. O irmão saiu daquele café abençoado. Mas eu e os que ficaram, nós estávamos mais abençoados do que ele, sabia? Ele foi embora, a gente está feliz, parece que aquele café ficou, parece que o Espírito Santo desceu com a sua paz, sua alegria, e a gente tomamos até outro café juntos, e ninguém queria ir embora, porque houve uma visita do sobrenatural, em termos de generosidade ali. Que bênção, que gostoso. Eu podia dar outros exemplos para você. As senhoras, elas não falam nada, mas recentemente aí elas levantaram uma oferta lá de Núbia, R$1.500, você foi para o lar de Núbia, o pastor nem esperava, não tinha pedido nada, foi lá aquela oferta para ele. Hoje, a igreja, de manhã, você que veio, você sabe, nós levantamos uma oferta para o lar de Núbia, e foi levantado, a gente precisa comprar, eles queriam 2 carrinhos para nenês, nós levantamos R$1.400, irmãos, vai ser enviado essa semana, o tesoureiro já vai colocar para o pastor Hermano isso, vai dar para comprar. Daí uma irmã deu um carrinho, outra irmã deu outro carrinho, já os 2 carrinhos foram ganhados, mas vai R$1.400 para ajudar e abençoar. Deus ama gente generosa. Por isso que nossa igreja é abençoada. A maioria de vocês são generosos. Entre nós tem alguns mãos de vaca, mas eles estão se convertendo, meus irmãos. Eles estão se convertendo. Esse mês aqui, não foi, irmão tesoureiro? Esse mês aqui as entradas aumentaram 50%, não foi? 50%. Eu dei uma cutucada, falei na palavra, as entradas melhoraram 50%. Tem muita gente que voltou, falou comigo, falou: pastor, eu não tenho sido você. Graças a Deus, você vai ser abençoado, os missionários serão abençoados, a igreja será abençoada, nosso orçamento, nós podemos agora olhar e ver as necessidades ao redor e fazer mais o que Deus nos chamou a fazer. Vamos falar sobre orações não feitas. Orações não feitas. Tiago 4:2. Tiago 4:2. Vocês desejam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. A tragédia da oração que não é feita, não é realizada. A pessoa fala: eu estou precisando, eu estou carente, eu estou necessitado, eu estou com um problema sério no meu casamento, estou com um problema sério com a minha filha, eu estou com um problema sério no meu emprego, estou com um problema sério na minha saúde. E esse irmão, essa irmã, ela reclama, ela chora, ela lamenta, ela entra em depressão, ela até fala com o pastor, mas não ora, não fala com Deus. Vocês desejam coisas e não as têm porque não pedem. São desobedientes. Jesus falou: peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Quando Jesus fala: vocês desejam coisas e não as têm, não tem porque não pede. Ele está dizendo: aqui no céu, a sua bênção que você não pede, e por isso que não pede, não recebe, a sua bênção está aqui, está guardada aqui. Você não é humilde para gastar tempo com Deus, para pedir, se você prefere reclamar, ficar doente, prefere ficar deprimido, prefere ficar chorando, lamentando. O que Jesus está falando é que lá no céu tem um grande depósito de bênçãos que os cristãos têm à sua disposição e nunca pediram. Viveram, sofreram, padeceram, morreram e não pediram, não clamaram por aquela bênção que estava lá. Deus é generoso, Ele é rico. Mas esse crente, esse irmão não tinha tempo para ficar orando. Perder tempo orando, tem que trabalhar, tem que me divertir, estou cansado, não tem tempo para ir na igreja hoje. Culto de oração, não, preciso relaxar, assistir Jornal Nacional, assistir novela, assistir isso. Não vou na igreja hoje. Vocês desejam coisas, não as têm porque não pedem. Irmão, vá comigo agora, vamos comigo lá para o céu, vamos juntos, vamos subir, vamos lá para o céu. Vamos lá num dos bairros do céu, vamos chegar aonde está esse galpão enorme. Olha um anjo abrindo as portas desse galpão, vamos entrar juntos. Olha, é um galpão enorme, muito alto, as prateleiras são altas. Vamos lá comigo. Galpão das bênçãos não clamadas, não pedidas. Olha essa pilha de pacotes, escrito livramentos, curas, empregos, sabedoria. Olha, bênçãos, pacotes de cura, de livramento, de sabedoria, que o anjo não manda porque ninguém pede para Deus. Olha esses pacotes de libertação das drogas, dos vícios em gerais, quantos deles? Olha quantos pacotes de força para vencer a tentação aqui nessa pilha. Que maravilha!
Vamos mais além, vamos ver aquele lado ali. Olha quantos pacotes de restauração da família, do casamento. Olha quantos pacotes de reconciliação com o irmão ofendido. Olha que maravilha, olha essa pilha de milagres, de pacotes de milagres na vida financeira. Olha esse monte de pacotes de dons e talentos para servir a Deus. Impressionante, quantos pacotes. E naquele lado lá, vamos ver mais. Olha quantos pacotes de salvação dos filhos pródigos. Olha quantos pacotes de conforto, de amor, alegria, paz. Paz que excede, alegria que excede todo entendimento. Olha quantos pacotes aqui. Mas os crentes não pedem, não oram, está parado aqui. Vocês desejam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. E por falar nos pacotes de conforto, amor, alegria e paz inexplicável, que a Bíblia promete numa das versículos que fala sobre oração. Coloca as suas ansiedades diante de Cristo, e a paz de Cristo que excede todo entendimento vai preencher o seu coração. Uma paz que excede o entendimento, que as pessoas não vão entender por que você está em paz, mesmo passando por essa aflição. Eu pego esse gancho e conto para você a história de um homem chamado João Scriven. João Scriven. Se você for no Canadá, irmão Hudson e Marisa foram lá recentemente. Se você for no Canadá, na cidade de Port Hope, Porto da Esperança, procure por um monumento a João Scriven, Joseph Scriven, perdão, José Scriven. O que aconteceu com esse homem? Esse é um monumento colocado na cidade de Porto Esperança para um homem, um cidadão comum. Ele não foi prefeito da cidade, não foi político, não foi grande juiz da cidade. Ele foi um cidadão comum. Cidadão comum que foi honrado após a sua morte, porque ele ficou conhecido como o homem que investiu sua vida para ajudar os necessitados daquela cidade, sem pedir dinheiro nenhum. José Scriven, quando terminava a faculdade, se apaixonou por uma moça, a moça se apaixonou por ele. Eles iam se casar logo após a formatura dele. Canadá, muito frio, uma ponte com bastante gelo. Ela ia atravessando aquela ponte em cavalo. Ele estava do outro lado da ponte esperando pela noiva. O dia seguinte era o casamento. O cavalo dela teve um acidente lá. Ela caiu do cavalo, caiu no rio, nas águas congeladas do rio, morreu um dia antes do casamento deles. Isso foi devastador para esse jovem apaixonado. Talvez alguém aqui já passou por isso. Deve ser muito ruim, muito terrível. Demorou muito tempo para ele se levantar, mas ele se levantou e veio a se apaixonar anos depois por uma moça. Era ele, essa moça e um amigo. Eles andaram juntos por um tempo, cristãos. E ele começou a gostar dela. Parecia que ela estava gostando dele, mas no final ela acaba se apaixonando pelo amigo e casa-se com o amigo, não com ele. Passa-se mais 10, 12 anos. Ele finalmente conhece uma moça chamada Catarina Roche. Catarina Roche. Ela tem 22 anos, ele já tem 39 anos. De novo, o amor visita a sua vida, seu coração, ele se apaixona. Dessa vez dá certo, namoro, noivado, casamento. Ele se casa com Catarina Roche. Ela, para se casar com ele, ela precisa se batizar nas águas e fazer parte da igreja dele. E ela aceita fazer isso. Canadá, frio de novo, água gelada. Ela vai para o batismo dela. Ela tem uma saúde frágil. E ela, ao batizar-se antes do casamento, ela pega um resfriado, aquilo se transforma numa pneumonia. 4 meses, lua de mel, 4 meses, ela vem a morrer. Coitado desse homem, José Scriven. Mas ele, já aos 40 anos, marcado por tragédias, por tristezas, ele levanta a cabeça, olha para Deus, e ele começa a servir as pessoas mais pobres e carentes da sua família. Ele não tinha muito dinheiro não, mas por muitos anos, ele serviu a população
de Porto Esperança. E quando ele faleceu, fizeram uma homenagem a ele. A pergunta que eu faço para você sobre José Scriven é o seguinte: aonde foi que ele encontrou forças para superar todas essas tragédias e tristezas e desilusões? Aonde foi que ele arranjou forças para levantar a cabeça e ser até mesmo uma bênção para uma cidade que acabou até erigindo um monumento em sua homenagem? Aonde foi? Com quem? Quem que o fortaleceu? Quem que o confortou? Quem que o consolou? Quem que o sustentou através dessas tragédias? E a resposta nós encontramos dentro da casa dele. Quando ele faleceu, alguém foi limpar a casa dele, e tinha uma poesia dentro da casa, que ele tinha escrito para a mãe dele, para consolar a mãe dele, quando doente. E essa poesia se transformou em música, e essa música se espalhou pelo Canadá, pelos Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, Europa. Essa música tem abençoado pessoas no mundo inteiro, inclusive aqui em Tupã, na nossa igreja. E a letra dessa música, escrito por esse homem que passou por tanto sofrimento, a letra dessa música diz: em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão, e Ele manda que nós levemos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos Jesus Cristo sempre atende, sempre atende, sempre atende em oração. Vamos colocar em pé e vamos ao nosso momento de intercessão. Se você quiser se ajoelhar comigo agora aqui na frente, vem aqui, vamos colocar diante de Deus a nossa tristeza, a nossa necessidade, a nossa carência. Ó que dor, ele fala na sua poesia, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Cristo em oração. Vamos levar tudo a Cristo em oração aqui, agora, já. Eu vou me ajoelhar, se você puder, se não puder, não tem problema, ajoelhe-se espiritualmente dentro do seu coração. Vamos nesse momento clamar a Deus. Querido Pai, ouvimos a Tua voz, ouvimos, Pai, sobre esse privilégio maravilhoso que é poder falar contigo, poder, Senhor, ser ouvido por Ti, poder, Senhor, entregar a Ti nossa gratidão, nossa declaração de amor, Pai, mas entregar a Ti também nossos problemas, entregar a Ti, Senhor, nosso pedido por socorro, entregar a Ti, Senhor, nosso pedido por um milagre na nossa vida, Senhor. O Senhor sabe o que está incomodando, o Senhor sabe qual que é o obstáculo, o problema de cada um desses irmãos e irmãs visitantes. Querido Deus, por favor, Senhor, juntos como família agora, nós invocamos a Tua graça. Pedimos, por favor, Senhor, opera um milagre na vida de cada um de nós, Pai. Revela, Senhor, de forma poderosa Teu poder, Senhor, aquela bênção que está lá, encostada lá no céu, Senhor, agora mesmo, manda, Senhor, alguém, um anjo Teu, Senhor, trazer essa bênção para nós, Pai. Talvez seja um livramento financeiro, Senhor, talvez seja uma restauração, Senhor, no casamento, no relacionamento, talvez seja a salvação de um filho, de um marido, de uma esposa, talvez seja, Senhor, o perdão dos pecados, talvez seja o que for, o Senhor sabe a dor, a dificuldade de cada um, Pai, uma cura. Ó Deus, manda essa bênção para nós, Pai, e aplica de uma forma bem prática aquilo que o Senhor falou para nós nesta noite através da Tua palavra. Senhor Deus, nos dá, Senhor, ao sairmos daqui, nos dá, Senhor, vontade de continuarmos falando contigo, indo para o trabalho, Senhor, em casa antes de comer, caminhando pela rua, Senhor, na escola. Ajuda-nos, Pai, a sermos filhos conectados contigo, Senhor. Ajuda-nos a desligarmos um pouco mais a internet, o celular, e orarmos mais, Senhor, falarmos com o Senhor, ouvirmos a Tua voz, reconhecermos, Pai, que a pessoa mais importante, mais interessada na nossa vitória, no nosso ministério, no nosso sucesso, é o Senhor, não homens, não amigos, não autoridades, Pai. Ajuda-nos a amar os homens, mas não depender deles.
não esperar deles, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor tem prazer em fazer por nós. Ó Deus, coloque em nós essa unção da oração, Senhor, vontade de passar tempo falando contigo, colocando diante de Ti nossos sonhos, colocando diante de Ti nossas frustrações, chorando na Tua presença, rindo, Senhor, se alegrando com as Tuas bênçãos. Ó Espírito Santo, ensina-nos a orar, como os discípulos pediram para Jesus, nós agora pedimos a Ti. Ó Deus, ensina-nos a sermos homens, mulheres de oração, uma igreja de oração. Ajuda-nos, Pai, a percebermos as respostas de oração que o Senhor dá, para que a gente perceba, Pai, que não estamos orando em vão, que o Senhor tem falado, o Senhor tem respondido. Abre nossos olhos espirituais, Pai, para escutarmos a Tua voz, percebermos as Tuas intervenções e providências no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso casamento, nossa família. Às vezes o Senhor está agindo, mas nós estamos tão cegos, Pai. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos para escutarmos, Pai, a Tua voz, para percebermos a Tua presença, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, nesta semana. Nos dá, Senhor, a Tua graça, nos dá a Tua vitória, a Tua bênção, é o que nós pedimos e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, Te amamos. Obrigado, Pai, pelo Teu amor para conosco. Aceita a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu quero convidar você agora a dar a mão para a pessoa que está ao seu lado. Invada aí o corredor. Vamos dar as mãos agora e nós vamos orar encerrando o nosso culto. Eu vou orar e você vai repetir comigo, ok? Diga o seguinte: nosso amado Deus, muito obrigado por esse culto. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e nós clamamos a Ti nesse momento. Nos cerque com o Teu amor, nos leve na graça de Jesus Cristo, nos acompanhe na comunhão do Teu Santo Espírito, pois essa, Senhor, é a oração da Tua igreja. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém.